Eu tava pensando em começar esse vídeo imitando o bordão clássico do Doc Brown de Volta pro Futuro, mas não, isso não ia dar certo não, então eu vou deixar essa tarefa pro próprio cara. Por favor, Doc, siga em frente. Great Scott! Agora sim dá pra começar esse episódio. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o lugar onde vocês não precisam de estradas para pilotar o seu DeLorean. Uma das coisas mais legais do ano passado foi aquele tipo de ressurgimento que teve em volta da série de filmes De Volta para o Futuro. Afinal de contas, em outubro do ano passado, finalmente chegou a famosa data em que Marty McFly chegava ao futuro. Foi uma ótima oportunidade então para rever os filmes ou então assistir eles pela primeira vez, ou mesmo apresentar eles para quem nunca tinha visto. E já se passaram alguns meses e é claro que a febre deu uma resfriada de novo. Mas isso não importa pra gente, porque aqui no Entre Planos, todo momento é um bom momento para falar de Volta para o Futuro. Então hoje a gente decidiu dar 3 indicações de filmes que podem ser do interesse dos fãs de Marty McFly e de Doc Brown. Vai funcionar assim, a gente vai indicar um filme para cada um dos 3 períodos históricos visitados na série. Ou seja, um filme que volta para os Estados Unidos na segunda metade da década de 50, um filme que vai para o futuro e outro filme que vai para o Velho Oeste. Então vamos acelerar a 88 milhas por hora e começar essas viagens no tempo. Começamos então com o primeiro De Volta para o Futuro. Nele, Marty McFly volta para a década de 50 para fugir de valentões, inventar o rock and roll e escapar da própria mãe que fica dando em cima dele. Um dos maiores charmes desse filme é justamente essa ambientação feita na década de 50, um período muito retratado em outras produções. Uma delas em especial tem muita coisa em comum com o primeiro De Volta para o Futuro. Dá só uma olhada se essa sinopse não te lembra de alguma coisa. Protagonista na década de 80, de repente se vê lançada na década de 50 em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Ela então precisa entender as consequências de mexer com os eventos passados e como isso pode afetar o futuro. Estamos falando da nossa primeira indicação de hoje, Peggy Sue, Seu Passado à Espera, filme de 1986, apenas um ano depois da estreia do primeiro De Volta para o Futuro. E eu sei o que você está pensando, pô, um filme com uma sinopse muito parecida com a de Volta para o Futuro e lançado apenas um ano depois? Com certeza é uma imitação barata feita por um diretor qualquer. Pois é, mas esse definitivamente não é o caso. Isso porque Peggy Sue é um filme de ninguém menos que Francis Ford Coppola, o mesmo que dirigiu clássicos como O Poderoso Chefão, de 1972, e Apocalipse Now, de 1979. O filme conta a história de Peggy Sue, uma mulher de meia idade, infeliz com um recente divórcio e com a vida adulta de uma forma geral. Só que um dia ela desmaia e depois acorda 25 anos no passado, no mesmo corpo que ela tinha naquela época. Ela então percebe que ganhou uma segunda chance para mudar algumas das escolhas que havia feito quando era jovem, e assim alterar por completo o seu futuro. I want us to be closer. I have too many unresolved relationships in my life. Assim como na primeira aventura de Marty McFly, esse filme faz um ótimo trabalho na hora de recriar os Estados Unidos no final da década de 50. Estão lá todos aqueles elementos legais que a gente viu no primeiro De Volta para o Futuro. A música da época, as roupas, os carros e o ambiente de cidade pequena. Mas não é só no aspecto visual que os dois filmes se parecem. Afinal, em Peggy Sue, também temos uma protagonista que se vê em outra época e que a princípio não consegue entender o que está acontecendo. Isso sem contar a presença dos mesmos temas de rebeldia juvenil, atração sexual e relação entre pais e filhos. Só que não teria a menor graça ver esse filme se ele fosse completamente igual a De Volta para o Futuro, não é? Pois pode se acalmar porque é claro que existem diferenças importantes. Por exemplo, em Peggy Sue, temas mais tabus são tratados de forma muito mais direta. Isso significa mais diálogos que falam explicitamente sobre sexo e mais cenas com personagens bebendo álcool, algo que a gente não vê muito em De Volta para o Futuro. Tá, tirando aquela cena em que a mãe do Marty bebe álcool no carro antes de ir pro baile. Mas calma, porque esses momentos de Peggy Sue que tratam de temas mais tabus não são nada que vai chocar de verdade os espectadores. Isso porque essas cenas não são fortes. Na verdade, elas são filmadas de uma forma mais cômica. Só que fica bem claro que a abordagem do Coppola ao falar desses temas em Peggy Sue é bem diferente da abordagem que foi utilizada em De Volta para o Futuro. Sem contar que a viagem no tempo tem significados bem diferentes
quando se compara Peggy Sue com De Volta para o Futuro. No filme de Coppola, voltar ao passado é uma oportunidade de ouro, uma segunda chance de mudar por completo uma vida que nos anos seguintes se tornaria miserável. Já em De Volta para o Futuro, a viagem no tempo é um grande problema, não uma solução. Mudar eventos passados é constantemente apresentado como algo muito perigoso de se fazer. Marty, that is completely out of the question. You must not leave this house. You must not see anybody or talk to anybody. Anything you do could have serious repercussions on future events. Do you understand? Mas se nada disso te interessar, talvez você queira conferir Peggy Sue pelo simples prazer de ver Nicolas Cage em um belo exemplo daquele estilo de atuação tão peculiar que ele tem. Nesse filme, ele faz o papel do namorado de juventude de Peggy Sue, e por alguma razão, o ator achou que seria uma ótima ideia interpretar o personagem com uma voz muito parecida com a do Pernalonga. Hush, baby, hush. I've been thinking. Girls must go through that stuff too. Sometimes when I look at you, I feel like an animal. I don't know. Maybe my dad's right. Teenagers are nuts. E outra, eu não acho que você vai querer perder a oportunidade única de ver Nicolas Cage com um baita de um topete cantando a capela ao lado de ninguém menos que Jim Carrey. I told my friends that we would never part. They laughed and said that you would break my heart. Oh, he really is kind of cute, isn't he? Oh, yeah. Em De Volta para o Futuro Parte 2, Marty McFly e Doc Brown viajam para o longínquo ano de 2015. Se no primeiro capítulo da série o charme estava em revisitar uma sociedade antiga, agora a graça estava em testemunhar uma sociedade completamente nova. O futuro de 2015 é holográfico, repleto de tecnologias vestíveis, restaurantes com atendentes automáticos e, é claro, skates que flutuam. Brincar de futurologia é muito divertido, principalmente quando isso é feito nos filmes. Por isso, a nossa segunda recomendação de hoje é O Dorminhoco, a única ficção científica dirigida por Woody Allen. O filme, lançado em 1973, tem o próprio Woody Allen no papel do protagonista, um músico de jazz que entra num sono criogênico no ano de 1973 e que é despertado 200 anos depois. Ele se vê em meio a uma sociedade supostamente utópica, mas logo descobre que, na verdade, ela é governada por um líder tirânico. What kind of government you guys got here? This is worse than California. E para piorar a situação, ele logo descobre também que foi escolhido para ajudar na causa rebelde que quer derrubar o ditador. Tá certo que o futuro representado nesse filme não é exatamente o ano de 2015, mas o Dorminhoco também faz muito da brincadeira que é feita no segundo De Volta para o Futuro, justamente essa de imaginar como é que vão ser as nossas vidas nos próximos séculos. Por mais que o Dorminhoco não tenha hoverboards, ainda assim ele conta com mordomos robóticos, comida feita de forma mega instantânea e o Orgasmatron. Sim, você me ouviu direito, Orgasmatron. 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 O nome dessa invenção já diz tudo. Sem contar que o Dorminhoco também faz piada no futuro com pessoas famosas do passado. Se De Volta para o Futuro 2 tira sarro do ex-presidente Ronald Reagan e do filme Tubarão, em O Dorminhoco temos Woody Allen fazendo piada com figuras políticas, midiáticas e culturais do século passado. This was Joseph Stalin. He was a communist. I was not too crazy about him. Had a bad mustache, a lot of bad habits. E para quem já viu os outros filmes do Woody Allen, conferir O Dorminhoco também é interessante por ser uma das obras mais diferentes da carreira do cineasta. E isso não só por causa da temática futurista e de ficção científica. É que O Dorminhoco também é um dos filmes dele que mais usa humor físico e deixa um pouco mais de lado os diálogos, que são tão característicos da obra desse cineasta. E eu não sei vocês, mas eu não acharia nada mal se algumas das invenções de O Dorminhoco acabassem virando realidade. Eu, por exemplo, adoraria ter um robô mordomo. Massagem no pé todos os dias. Yes! Tá, mas é o seguinte, o Woody Allen é um diretor com um estilo bastante particular. Tem gente que adora os filmes dele, e tem gente que detesta. Por isso, eu vou dar uma colher de chá pra vocês que não gostam do Woody Allen e fazer outra recomendação.
indicação surpresa de filme. Quer ver um filme com um tom de história um pouco mais parecido com o segundo De Volta para o Futuro e que seja acessível para um público um pouco mais amplo do que o filme do Woody Allen? Então assista A Família do Futuro, animação da Disney de 2007. O filme conta a história de Luz, um pequeno menino prodígio que viaja para o futuro e conhece uma família maluca e extravagante, porém divertida. Tá tudo nesse filme. Você quer um gênio incompreendido da ciência? Ele é o protagonista, o Luz. Quer um carro que leva as pessoas para o futuro? A animação da Disney também tem um. Quer uma cidade futurista, colorida e repleta de invenções divertidas? Então pode apostar na Família do Futuro, porque lá tem prédios construídos de forma instantânea, bolhas de ar que servem como meio de transporte urbano e mordomos robóticos. Isso sem contar os temas centrais do roteiro do filme, que são basicamente os mesmos de Volta para o Futuro Parte 2. A vontade de mudar o passado para ter um futuro diferente, os perigos de mexer com o contínuo tempo e espaço e, é claro, a manutenção da unidade familiar como motivadora da trama. Apesar de não ser uma das animações Disney mais bem lembradas da década passada, ainda assim vale muito a pena ver A Família do Futuro, principalmente por causa do humor. O filme é muito engraçado e tem muita piada que vai fazer muita gente que não é criança dar boas risadas. Why is your dog wearing glasses? Oh, because his insurance won't pay for contacts. E é claro que eu também adoraria ver algumas das invenções desse filme se concretizarem no nosso futuro. E imagina que doido voar por aí na cidade dentro de uma bolha de ar, um meio de transporte ecologicamente correto e extremamente descolado. E finalmente chegamos no terceiro De Volta para o Futuro. Dessa vez, nossos heróis voltam para o Velho Oeste, nos Estados Unidos. Nesse capítulo da trilogia, a série aproveita para brincar com alguns dos recursos narrativos mais clássicos do gênero do faroeste. Só para citar alguns exemplos, nós temos o forasteiro novo que chega à cidade, as brigas de bar e o confronto entre pistoleiros. E De Volta para o Futuro, parte 3, faz isso tudo como uma homenagem ao gênero do faroeste. And what might your name be, sir? Well, it's Eastwood? Clint Eastwood? E pra mim, um dos maiores atrativos desse filme é a maneira como eles conseguiram misturar bem o faroeste e a comédia. E se tem outro filme que também sabe fazer isso de forma magistral, é a nossa terceira indicação de hoje, Banzé no Oeste, filme de 1974, dirigido por Mel Brooks. Banzé no Oeste é frequentemente considerado como a melhor comédia de faroeste já feita. E olha, eu preciso concordar. Se você não conhece o Mel Brooks, não tem problema, eu tô aqui para te ajudar. O Mel Brooks é um aclamado diretor de comédia, responsável por algumas das paródias mais bem-sucedidas de Hollywood. É o caso de O Jovem Frankenstein, de 1974, e SOS Tem um Louco Solto no Espaço, de 1987, que tira sarro de Star Wars. Em 1974, ele quis fazer uma paródia dos filmes de faroeste, e o resultado foi Banzé no Oeste. Assim como o terceiro De Volta para o Futuro, este filme se aproveita de várias convenções do gênero, fazendo homenagens e referências. Ele conta a história de Bart, um trabalhador de ferrovias que, do nada, se vê indicado como o xerife da pequena cidade de Rock Ridge. Só que as coisas não vão ser fáceis para o Bart. Afinal de contas, ele é negro, e a pequena cidade repleta de brancos racistas não vai aceitar o novo xerife tão facilmente. Banzé no Oeste é uma recomendação máxima por vários motivos. O roteiro traz um humor absurdo e que experimenta bastante com a metalinguagem, ou seja, é um filme que faz piada com o fato de ser um filme. Now you will only be risking your lives, whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor. E as atuações de Cleavon Little e Gene Wilder como os protagonistas Bart e Jim estão excelentes. You can't win these people over no matter what you do. They're just not going to accept you. I'm glad those fingers ain't loaded. Woo. Just like old times. Se tudo isso já te deixou curioso para conferir o filme, tem mais um motivo pelo qual eu acho que você deveria assistir Banzé no Oeste. Digamos que um bônus em relação a De Volta para o Futuro é que, além de fazer piada com o faroeste e com o cinema, Banzé no Oeste também traz uma ótima discussão sobre racismo, com uma crítica escrachada a esse problema.
Sheriff, Mongo's back. He's breaking up the whole town. You've got to help us, please. Did you hear that? Now it's please. This morning I couldn't get the time of day. Não, sério, esse filme é impagável. Faça um favor a você mesmo e vá conferir Banzé no Oeste. Mas e aí? O que vocês pensam? Tem outros filmes que vocês gostariam de sugerir para quem é fã da série De Volta para o Futuro? Caso a resposta seja sim, fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários as sugestões de vocês. E caso vocês tenham se esquecido de curtir esse vídeo e assinar o canal, calma que vocês não precisam voltar no tempo para corrigir esse erro. Basta clicar nos botões que estão aí embaixo que vocês não vão perder os nossos próximos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.